Capítulo 3 O significado da santidade. Aqui estamos, já no terceiro capítulo deste livro, e ainda não defini o que significa ser santo. Eu gostaria de poder adiar esta tarefa ainda mais. As dificuldades envolvidas em definir santidade são vastas. Há tanto contido na palavra santidade, e tal palavra é tão estranha para nós que a tarefa parece praticamente impossível. Em um sentido muito real, a palavra santo é uma palavra estrangeira. Mas mesmo quando nos deparamos com palavras estrangeiras, esperamos que um dicionário de língua estrangeira possa nos resgatar dando uma tradução clara. O problema com o qual nos deparamos é que a palavra santo é uma palavra estrangeira para todos os idiomas. Nenhum dicionário é adequado para essa tarefa. A dificuldade do nosso problema é agravada pelo fato de que a palavra é usada na Bíblia em mais de uma maneira. Em um sentido, a Bíblia usa a palavra santo de forma intimamente relacionada com a bondade de Deus. Costuma-se definir o vocábulo santo como pureza, livre de qualquer mancha, totalmente perfeito e imaculado em todos os aspectos. Pureza é a primeira coisa que a maioria das pessoas pensa quando ouve a palavra santo. Certamente a Bíblia usa a palavra desta forma, mas a ideia de pureza ou perfeição moral é, na melhor das hipóteses, um sentido secundário do termo na Bíblia. Quando os serafins cantaram sua canção, eles estavam dizendo muito mais sobre Deus do que puro, puro, puro. O significado primário de santo é separado. Vem de uma palavra ancestral que significa cortar ou separar. A tradução desse sentido básico em linguagem contemporânea seria algo como em outro patamar. Talvez a expressão em um patamar superior seria ainda mais exata. Quando encontramos uma roupa ou outra mercadoria que seja extraordinária, que tenha uma excelência superior, dizemos que aquilo está em um outro patamar, um patamar superior. A santidade de Deus é mais do que ser simplesmente separado. Sua santidade é também transcendental. O termo transcender significa literalmente estar ou ir além de. Transcender é elevar-se acima de algo, ir além e ultrapassar certo limite. Quando falamos da transcendência de Deus, falamos sobre o senso de que Deus está acima e além de nós. A expressão transcendência descreve sua grandeza suprema e absoluta. Ela é usada para descrever o relacionamento de Deus com o mundo. Ele é mais elevado que o mundo. Possui poder absoluto sobre o mundo. O mundo não possui nenhum poder sobre ele. Transcendência descreve Deus em sua majestade consumidora, excelência elevada. Aponta para a distância infinita que o separa de toda a sua criação. Quando a Bíblia chama Deus de santo, ela quer dizer primariamente que Deus é transcendentalmente separado. Ele está tão acima e além de nós que nos parece estranho. Ser santo é ser outro, é ser diferente de uma maneira especial. O mesmo significado básico é usado quando a palavra santo é aplicada às coisas terrenas, incluindo terra santa, nação santa e pão santo. Em cada caso, a palavra santo é usada para expressar algo além da qualidade moral ou ética. As coisas santas são coisas separadas das demais. Coisas terrenas que são chamadas de santas não são santas em si mesmas. Para se tornarem santas, elas precisam primeiro ser consagradas ou santificadas por Deus. Somente Deus é santo em si mesmo. Somente Deus pode santificar algo. Somente Deus pode dar o toque que transforma algo comum em algo especial, diferente e separado. Note como o Antigo Testamento considera coisas que foram santificadas. Tudo que é santo carrega um caráter peculiar,
Foi separado do uso comum. Não pode ser tocado, não pode ser comido, não pode ser utilizado para afazeres comuns. De onde vem a pureza? Estamos tão acostumados a igualar santidade com pureza ou perfeição ética que sempre procuramos por essa ideia quando aparece a palavra santo. Quando algo é santificado, consagrado, ele é separado para a pureza. Deve ser usado de forma pura, deve refletir tanto a pureza quanto a separação. A pureza não está excluída da ideia de santidade, mas está contida. Mas o ponto que devemos lembrar é que o sentido da palavra santo jamais é exaurido pela ideia de pureza. Inclui pureza, mas é muito mais que isso. É pureza e transcendência. É uma pureza transcendente. Encontramos outro problema quando usamos a palavra santo para descrever Deus. Comumente descrevemos Deus compilando uma lista de qualidades ou características, as quais chamamos de atributos. Dizemos que Deus é Espírito, que tudo sabe, que é amoroso, justo, misericordioso, gracioso e assim por diante. A tendência é adicionar a ideia de santo a essa longa lista de atributos como sendo mais um dentre muitos. Mas quando a palavra santo é aplicada a Deus, não significa um único atributo. Pelo contrário, Deus é chamado de santo em um sentido geral. A palavra é usada como sinônimo de sua deidade, ou seja, a palavra santo chama a atenção para tudo que Deus é. Ela nos lembra que o amor de Deus é um amor santo, sua justiça uma justiça santa, sua misericórdia uma misericórdia santa, seu conhecimento um conhecimento santo. O toque de Deus naquilo que é comum transforma isso repentinamente em algo incomum. Somente Deus pode tornar algo santo. Quando chamamos de santo algo que não o é, cometemos o pecado da idolatria. Damos a coisas comuns o respeito, a admiração, louvor e adoração que pertencem somente a Deus. Adorar a criatura em vez do Criador é a essência da idolatria. Na antiguidade, a fabricação de ídolos fazia parte de um negócio lucrativo. Alguns ídolos eram feitos de madeira, outros de pedra e outros de metais preciosos. O fabricante de ídolos ia ao mercado, adquiria os melhores materiais e ia então para sua oficina realizar sua obra. Ele trabalhava longas horas modelando imagens do material adquirido, usando as melhores ferramentas e instrumentos. Ao terminar, varria o chão de sua oficina e guardava suas ferramentas cuidadosamente no armário. Então, prostrava-se e começava a falar com o ídolo que acabara de esculpir. Imagine falar com um pedaço inerte de madeira ou pedra. Aquela coisa jamais poderia ouvir o que era dito, não poderia responder, nem oferecer qualquer ajuda. Era surdo, mudo, incapaz e impotente. E mesmo assim as pessoas atribuíam um poder santo a tais objetos e os adoravam. Alguns idólatras eram um pouco mais sofisticados. Não adoravam uma imagem de pedra ou totens. Eles começaram a adorar o sol ou a lua ou ainda uma ideia abstrata. Mas o sol também é algo que foi criado. Não há nada transcendente e santo a respeito da lua. Todas essas coisas fazem parte da natureza, foram todas criadas. Podem ser impressionantes, mas não vão além ou ultrapassam sua condição de criação. Adorar um ídolo envolve chamar algo de santo quando não é. Não é um ato genuíno de consagração quando um ser humano tenta consagrar algo que Deus nunca consagrou. É um ato de profanação, é um ato de idolatria. No começo do século XX, um erudito alemão chamado Rudolf Otto realizou um estudo inusitado e interessante sobre o santo. Ele tentou estudar o assunto em uma abordagem científica. Otto notou que, embora certas coisas possam ser ditas sobre o santo, sempre havia um elemento que desafiava a explicação. Não que tal elemento fosse irracional, não.
era suprarracional, além dos limites das nossas mentes. Havia algo além sobre essa experiência humana, algo que não poderia ser descrito em palavras. Otto cunhou um termo especial para o santo. Ele o chamou de Mysterium Tremendum. Uma tradução direta do conceito seria mistério tremendo. Otto falou de tremendum, tremendo, por causa do temor que o santo provoca em nós. O santo nos enche com um tipo de pavor. Usamos expressões como gelei ou fiquei arrepiado para descrever esse sentimento. Nossos sentimentos sobre o santo tendem a ser ambíguos. Em um sentido, somos ao mesmo tempo atraídos e repelidos. Algo nos atrai a ele, ao passo que ao mesmo tempo queremos sair correndo. Parece que não conseguimos decidir o que queremos. Parte de nós anela pelo santo e parte o despreza. Não podemos viver com ele e não podemos viver sem ele. Nossa atitude com relação ao santo assemelha-se à nossa atitude com histórias de fantasmas e filmes de terror. Crianças imploram a seus pais para que lhes contem histórias de fantasmas até que, de tão assustadas, imploram para que parem. Eu odeio levar minha esposa a filmes de terror. Ela ama esse tipo de filme até começar a assistir, ou devo dizer, não assistir. É sempre a mesma coisa. Primeiro, ela agarra meus braços e crava neles suas unhas. Meu único alívio é quando ela remove suas mãos de meu braço para cobrir seus olhos com ambas as mãos. O próximo passo é se levantar e ir para o fundo do cinema, onde pode encostar em uma parede sólida. Lá ela se sente segura de que nada irá pular por trás dela e agarrá-la. O passo final é abandonar o cinema e buscar refúgio no corredor. E mesmo assim ela me diz que ama ver tais filmes. Em seu estudo sobre a experiência humana com o santo, Otto descobriu que a sensação mais clara que humanos têm quando experimentam o santo é um senso avassalador e esmagador de sua condição de criatura. Ou seja, quando nos tornamos conscientes da presença de Deus, tornamo-nos mais conscientes de que somos criaturas. Quando nos encontramos com o absoluto, sabemos imediatamente que não somos absolutos. Quando encontramos o infinito, tornamo-nos intensamente conscientes de que somos finitos. Quando encontramos o eterno, sabemos que somos temporais. Sermos relembrados de que somos criaturas não é normalmente algo agradável. As palavras da tentação original de Satanás são difíceis de serem apagadas de nossas mentes. Sereis como Deus, disse ele, em Gênesis 3:5. Nós amaríamos ser capazes de acreditar nessa sinistra mentira de Satanás. Se pudéssemos ser como deuses, seríamos imortais, infalíveis e irresistíveis. Teríamos uma série de outros poderes que atualmente não temos e nem podemos ter. A morte muitas vezes nos assusta. Quando vemos outra pessoa morrer, somos relembrados de que também somos mortais e que algum dia a morte também nos alcançará. É como se tentássemos repelir isso de nossa mente. Ficamos desconfortáveis quando a morte de alguém rudemente se introduz em nossas vidas e nos lembra do que enfrentaremos em uma data futura que desconhecemos. A morte nos lembra que somos criaturas. Contudo, por mais assustadora que seja a morte, nada se compara com encontrar um Deus Santo. Quando o encontramos, a totalidade da nossa condição de criatura arrebenta sobre nós e esmigalha o mito que criamos sobre nós mesmos. O mito de que somos semideuses, divindades mirins que viverão para sempre. Como criaturas mortais, somos expostos a todo tipo de temores. Somos pessoas ansiosas, dadas a fobias. Alguns temem gatos, outros cobras e outros aglomerações ou alturas. Há um tipo especial de fobia da qual todos sofremos. Chama-se xenofobia.
Xenofobia é o medo e algumas vezes ódio de estranhos ou estrangeiros, ou qualquer coisa que seja estranha ou estrangeira. Deus é o alvo último de nossa xenofobia. Ele é o supremo estranho. Ele é o supremo estrangeiro. Ele é santo e nós não. Tememos a Deus porque Ele é santo. Nosso medo não é o temor saudável que a Bíblia nos encoraja a ter. Nosso medo é um temor servil, nascido do pavor. Deus é grande demais para nós. Ele é tremendo demais. Ele faz demandas difíceis a nós. Ele é o misterioso estranho que ameaça nossa segurança. Em sua presença estremecemos e trememos. Encontrá-lo pessoalmente pode ser nosso maior trauma.